Bom, dando início ao nosso trabalho, nós somos do Polo de São José dos Campos. A disciplina é AD 512, Seminário de Modelagem e Matemática. Nosso professor é o Daniel e o tutor é o Roberto. Nós vamos falar sobre a modelagem matemática e na quantidade de água utilizada no preparo de alimentos. Nós somos do grupo GIA, Grupo de Interação Algébrica. Meu nome é Rodrigo Silva, essa é a Thalita, o Rodrigo Costa e a Patrícia. Bom, dando início ao nosso trabalho, nós vamos falar, como eu já disse no início, sobre a modelagem matemática na quantidade de água utilizada no preparo dos alimentos de uma residência. Por favor. Então, já nos apresentamos o grupo. O grupo tem esse nome devido a nós estarmos muito interagidos. A Patrícia é de Paulínia, a Thalita é de Lorena e a internet, que é o nosso polo principal, nós fazemos todos os nossos trabalhos. Então esse nome foi devido a isso, O grupo, que a gente fica sempre interagindo em volta da matemática. Nós vamos falar sobre a modelagem matemática. O nosso objetivo do nosso trabalho é interpretar e compreender os mais diversos fenômenos do cotidiano na aplicação dos conceitos matemáticos. Nós vamos fazer isso de uma forma somente voltada para os alimentos. Nós não vamos falar aqui de água de carro, de banho, enfim, nós vamos trabalhar somente nos preparos dos alimentos. Também nós vamos escrever, extrair esses dados e provar esses dados, de uma forma bem dinâmica. Vamos analisar, mostrar que é possível e nós vamos interpretar. Por que nós queremos gerar isso? Nós queremos gerar uma consciência, queremos gerar uma proposta para que seja discutido esse também, não somente a água que lava o carro, que toma banho. Nós vamos também falar sobre a falta d'água. Hoje o nosso país é assolado por falta d'água. Na nossa região aqui, nós estamos com a nossa represa em 17% da sua capacidade. Então, se nós vemos que a mínima gota d'água é importante. Tanto que ela é importante que a ONU, em uma das suas conferências, ela fez 4 conferências voltadas exclusivamente para a água. Em 1977, 1981, 1990 e 92. E ela não estava preocupada só em levar água. A água é a vida. Se não vou levar água, não leva alimento. Então, por isso que nós estamos fazendo sobre o alimento. As causas do abastecimento inadequado, às vezes alguns lugares tem muito e outros não tem nada. Também quanto levar a exploração de uma água saudável para essas pessoas. Nós também vamos obter o nosso trabalho uma ação corretiva. Mesmo que seja essa gota d'água, que ela seja simplória, é necessário que ela seja poupada. Nós vamos também estar na oferta da demanda, quem tem, quem não tem, e na quantidade e na qualidade da água. E qual foi o procedimento que a gente adotou para fazer esse trabalho? A gente resolveu dividir entre os 4 membros do grupo GIA uma colheita de dados referente ao alimento que a gente consome durante um dia. Então a gente mediu toda a água gasta durante um dia para preparar o alimento, A gente computou esses dados, Fez uma média do consumo diário, utilizou uma tabela, para deixar salvo isso, e a gente pesquisou também no site da Sabesp coisas sobre a conta d'água, Então aqui o que a gente fez? A gente usou um medidor para usar o termo de torneira fechada. A gente separou em 2 procedimentos. A gente fez 2 procedimentos em casa. Um foi torneira aberta, que é a água corrente, e a gente usou o nome de torneira fechada, que a gente pegou um medidor e foi separando a água enquanto lava, por exemplo, o arroz. A gente fez assim, Cada um fez isso em sua residência, Então, por exemplo, no arroz, vou dar um exemplo aqui no arroz, A gente usou 400 gramas, cada um usou isso, e a gente viu que 2 litros de água a gente utilizou para lavar, com a água corrente, com a torneira aberta. Quantidade para cozer foi 1,2 litros, e o total de consumo de água para o preparo do arroz foi de 3,2 litros, torneira aberta. Com a torneira fechada, com aquele medidor que eu falei agora há pouco, a gente usou a mesma quantidade de arroz, a mesma quantidade
de água, a gente usou menos, porque a gente aproveitou bem a água, né? Então foi 1,2 litros. Para cozer foi a mesma coisa, né? 1,2 litros. No total foi 2,4, né? Uma diferença, parece pequena, mas não é. Então teve uma diferençazinha. Tem alguns produtos que não tem diferença, né? Igual, já fazer o café, mesma coisa, não alterou em nada. O suco também não vai alterar. Em alguns produtos alterou bem, né? É uma diferença legal no total. Então a gente pegou no site da Sabesp e na conta da água nossa de casa também tem isso, né? O consumo por metros cúbicos, né? Então, até 10 metros cúbicos a gente paga no valor da água de R$ 16,82 ao mês, mais o valor do esgoto, que é R$ 13,48 ao mês. Passando disso, a gente tem algumas tarifas por metros cúbicos, né? Então, de 11 a 20, a tarifa por metros cúbicos da água, no valor da água, é 2,35 e mais o do esgoto, que é 1,86 por metros cúbicos. E assim por diante, vai uma tarifa de 21 a 30, depois mais uma de 31 a 50, e acima de 50 a tarifa já é fixa de 4,31 por metros cúbicos na água, e no esgoto 3,43 por metros cúbicos também, acima de 50. Nós trabalhamos com 3 modelagens, A, B e C. A modelagem A foi a primeira necessidade nossa, que é transformar a unidade de metro cúbico para litro, porque a tabela da Sabesp vem em metro cúbico e nós colhemos os dados em litros. Então, precisamos fazer a transformação. Como que foi feito? Utilizamos a regra de 3. A regra de 3, quando temos 3 elementos conhecidos e um desconhecidos, nós montamos uma mini tabelinha, que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros e 10 metros cúbicos vai equivaler a quanto? Faz o cruzamento disso e chegamos no valor que desejamos, o valor desconhecido, que aqui no caso é 10.000 litros. Então nós pegamos cada faixa e fizemos essa alteração. Modelagem B. Modelagem B foi descobrir a quantidade diária, mensal e anual da água utilizada em litros. O que nós usamos como resolução? Fazer uma somatória das colunas da tabela e uma multiplicação depois para saber qual é o valor por mês e por ano. Tabela 1. Na tabela 1 de torneira aberta, nós temos o quê? Total de água utilizada no dia para lavar os alimentos. Pegamos aquela coluna, fizemos a somatória e chegamos no valor. Pegamos a coluna utilizada para cozer os alimentos, somamos e chegamos no outro valor. E somamos o total desses alimentos com a torneira aberta. Qual é o valor? O total utilizado por mês, multiplicamos por 30, que entrou a multiplicação, e chegamos que utilizamos 678 litros. E no ano, 8.249 litros, com a torneira aberta, tá, gente? Fizemos o mesmo processo com a torneira fechada, e chegamos no mês 528 litros, e no ano 6.424 litros. Aqui já batendo o olho dá para a gente ver que já houve uma economia. Modelagem C é a economia em si e utilizamos a porcentagem para saber em relação à porcentagem quanto que estamos economizando. Fizemos esse gráfico só para visualizar bem cada produto. Você vê que o azul é com torneira aberta e o laranja com torneira fechada. Você já vê que dá uma diferença para cada elemento, com exceção do café e do suco, que só utiliza água para preparar, né? E no final nós temos aqui já uma diferencinha, isso porque é só em relação a um dia. Nós calculamos a porcentagem de duas formas, tá? Cálculo anual em cima do valor diário, que a gente calculou, e calcular o anual direto. A economia diária, pegando a torneira aberta e fechada, nós vimos que por dia a gente desperdiça dessa forma 5 litros. Nós calculamos como a porcentagem. Essa diferença nós dividimos por 22,6, que é o valor com a torneira aberta. Multiplicamos depois esse resultado por 100, que o porcentagem é o porcento, é uma fração por cento. Então deu 22% a menos de gasto de água por dia, tá?
No mês, que nós economizamos em litros, é 150 e por ano 1.825. Fazendo isso de forma direta, nós pegamos esse valor por ano, né? Multiplicamos por 365 dias, chegamos nesse valor que é com a torneira aberta. Esse é o valor da torneira fechada, então nós fizemos a porcentagem em cima desse valor, tá, gente? E chegamos em 0,22, que é os 22%. O que isso mostra pra gente, que é uma coisa muito importante da porcentagem? Que a porcentagem não deixa de ser uma razão, tá? Tem um valor em comum, que tanto faz você calcular daquela forma ou dessa. Os cálculos finais. O que nós fizemos? O quanto que se gastou, nós quisemos descobrir por litro quanto que ficava em real. Então nós utilizamos só a primeira faixa, não contando o gasto total da residência. Então chegamos que contando água e esgoto, que 150 litros que a gente economiza equivale a 26 centavos no mês. E no esgoto, né, 20 centavos. Então no dia nós temos de economia 46 centavos, tá? Desculpa, no mês. E no ano, R$5,52. Então, o que a gente tira, né, a lição que a gente tira disso? Quando olhamos R$5 no ano, parece uma coisa meio irrisória de economia. Mas vamos nos ater ao litro, né, que é o importante, o quanto que a gente tira de água da natureza. Nós vimos no site do IBGE que existem 67 milhões aproximadamente de domicílios, com uma média de 3 a 4 pessoas por residência, que é o nosso caso, né, dos colegas aqui. Então, essa economia de 1.825 litros por ano de cada residência nos levou a esse valor, 123 bilhões aproximadamente de litros economizados, né, em um ano, e que não são retirados da natureza, que, como já disse o colega, 17%, nossa reserva já está bem baixa, né? Temos aqui dicas de uso consciente. Aqui temos slide mostrando que a água que você usa e você não vê através dos alimentos que chegam em sua residência, no nosso lar, no dia a dia, no café da manhã. Temos aí vários alimentos, manteiga, arroz, batata, né? 17 mil litros, né, de água para usar na carne, no boi, até chegar para nós alimentarmos. Outra dica é o restritor de vazão. É uma peça que é utilizada no encanamento d'água, onde inibe a vazão de fluxos de água desnecessária. Uma pressão maior acaba gastando muita água, e inibindo essa pressão, a economia é grande. Na cozinha, no dia a dia, como as donas de casa já é de uso no dia a dia, a gente vê que através de lavagem da louça é simples, é só você tirar os alimentos, ensaboar todo e depois vir enxaguando. Na higienização, você usa uma vasilha onde você põe a água ou cloro, né? Ou talvez também vinagre, e você inibe as bactérias e também você não fica lavando com a corrente de água fluxa. Temos a conclusão deste trabalho, que o valor expresso temos no uso nacional, nível global. Isso faz a gente conscientizar e ver que é uma grande quantidade necessária, né? Nós sabemos que a água é essencial, é vida para nós. Bom, esse foi o nosso trabalho. A gente queria agradecer, né, o Grupo GIA queria agradecer ao professor Daniel pela oportunidade. Foi muito prazeroso, a gente aprendeu a trabalhar em grupo, a dividir as tarefas. Isso para a nossa vida vai ser muito importante. Até esse vídeo a gente vai conseguir já ir soltando para trabalhar em sala de aula. Muito legal. Em especial, eu queria agradecer ao tutor Roberto Arlindo Pinto, um exemplo de tutor que a UFOP tem, de verdade. Ele responde prontamente as nossas dúvidas. A gente teve
algumas dúvidas, mandava e-mail, ele respondia prontamente. Então, esse tutor merece os nossos agradecimentos especial mesmo, porque a UFOP tem como, podia usar ele como exemplo para todos os tutores de outras matérias, viu? Porque ele é demais, tá? Muito obrigada, a gente fica por aqui. Tchau.